E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ti e hoje eu tô aqui com o D. Fala aí, D. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre casais, galera. Já que o Dia dos Namorados tá chegando, né? A gente achou que seria uma boa a gente fazer um especialzinho aí com relação a casais, mas eu já vou colocar aqui, galera, já vou explanar que é sobre casais de shonens, tá? Não vamos falar sobre animes de romance, porque, né, já vem casal no nome, é romance. Então, assim, a gente vai descartar aí esses animes e a gente vai pro anime de shonens porque geralmente não é o foco da trama, né? E de vez em quando acaba saindo aí alguns casais que a gente até que concorda e alguns que são meio polêmicos, né? Mas a gente vai trazer aqui alguns pra vocês. Já, né, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo que ajuda a gente muito. E bora lá. Dê, pode começar. Lembrando que se esse vídeo der certo, a gente pode fazer sobre outros temas nos próximos anos, né? Então, dê muito like, se inscreva no canal, porque a gente sabe que vocês gostaram e podemos continuar fazendo outras listas, né? Só que o primeiro casal que a gente fez é aquele que mais deu certo, na minha opinião, porque é o Ed e a Wendy, ou é Wendy, não sei como se pronuncia, porque esses dois foram criados desde o começo para ficarem juntos, né? Depois que tem aquela trama, aquele acontecimento que não vamos dar spoilers, e os dois meio que convivem juntos desde criança. Eu tava tudo sendo trabalhar para que eles ficassem juntos. Inclusive, ela é a mecânica dos irmãos Elric, né, tia? Elric. Então, para mim, esse foi o casal que foi construído desde o começo, de uma forma que outros que a gente vai falar não aconteceu. E para mim foi o mais marcante, assim. De todos, foi o que eu mais gostei. Quando eu vi no final, eu falei, boa, era isso que eu queria ver. Pois é, né, gente? Fullmetal Alchemist é um anime bem pesado, então quando a gente pensa que no final das contas deu tudo certo. E assim, até porque, como o Deben falou, ele foi construído desde o início, mas nota, gente, não é o foco do anime. A gente tá falando de shonen, a gente tá falando de Fullmetal Alchemist, pra quem assistiu sabe. Então, assim, foi bem interessante a dinâmica entre os dois. E no final, né, teve aquele final que a gente não quer dar o spoiler, então quem não assistiu ainda vai assistir, mas pra quem já assistiu sabe do que a gente tá falando. Galera, outro comentário, só um pequeno adendo. Cuidado com os spoilers nos comentários, tá? Se for ter spoiler, avisem quando forem comentar, por favor, porque pode ter gente que ainda não assistiu, beleza? Mas eu acho que esse é um dos mais orgânicos e, por incrível que pareça, um dos mais saudáveis. Então, eu acho que eles são ótimos pra abrir aqui a nossa lista, D. Então, continuando, temos Gadiel e Levi, ou Levi, não sei como que a gente pode pronunciar o nome dela sem parecer o personagem de Attack on Titan. Esses aqui, dependendo de como você veja Fairy Tail, porque muita gente não gosta, né, Ti? Eles foram os personagens que ninguém esperava que ficariam juntos, só que ficaram, e não só isso, com o passar do tempo a gente viu que os dois combinavam muito. Não é que os dois acabaram juntos do nada. Tem vários capítulos, no caso que eu li o mangá, que mostram a relação dos dois e mostram como o Gaziel lutou para conseguir conquistar ela. E eu vou dizer para você que de Fairy Tail a gente tem vários casais, a gente até pode citar outros depois, mas esse aqui foi talvez o que conquistou o que conquistou muitas pessoas, porque no Fairy Tail a gente vê que tem muito eti, tem muito fanservice, mas esse aqui foi o mais genuíno, porque não foi apelativo. A gente viu dois personagens quase que. Não, praticamente diferentes, né? E acabaram juntos da forma que acabaram até o final da obra, que enfim, não acabou. Mas, na minha opinião, Gajel e Levi, eles têm um ar fresco em Fairy Tail que muitas vezes falta, Ti. Pois é, né, gente? E tirando, né, todos os casais na cabeça das pessoas com relação a Fairy Tail e os canônicos, eu acho que o Gagel e a Levi é o casal, na verdade, que mais teve surpresas e desenvolvimento. Até porque quando a gente para pra pensar, né, eles começaram lá desde o arco de Phantom, quando o Gagel atacou a Fairy Tail de primeira pra poder, né, pegar a Lucy, porque o pai dela queria que ela voltasse pra casa e tudo mais. E aí teve a treta do Gagel com a Levi naquele momento, né, da saga, pra eles pra terminarem, no caso, aonde eles estão. Então, eu acho que esse foi um dos melhores casais em Fairy Tail até o momento. Claro, temos outros que são também canônicos, né, como a Bisca e o Alzak, que tem uma filha, e a Mavis e o Zeref.
Mas eu acho que o que mais teve construção mesmo foi esses dois, justamente porque, né? Até porque a Bisca e o Aozaki tiveram uma pausa de 7 anos no meio disso tudo por conta, né? Do time skip que rolou em Fairy Tail. Mas assim, eu acredito ainda que ali atrás do Ed e da Windy, eu acho que é Windy, enfim, whatever. O Gagel e Levi é o mais satisfatório entre os shonens aí em relação a casais que aconteceram no final. Continuando nossos casais, né? O que a gente gosta, o que deu certo, a gente tem Chikamaru Nara e a Temari. Esses dois aqui estão praticamente juntos desde o exame Chunin, né? Eu Shounin, não sei como que vocês pronunciam cada nome que aparece em japonês. Eles lutaram na terceira fase. Né? Porque a primeira foi o exame, a segunda foi a prova na floresta, a terceira foi o torneio. Eles lutaram no torneio e desde então criou um laço, uma empatia entre eles que a gente vê o ápice quando chegamos no final da obra, onde o Kishimoto começa a criar vários casais da cabeça dele. Pois é, né, gente? E se a gente for falar de quantos casais no final da série, né, no final de Naruto, a gente fica um pouco até, como é que fala? Assustados, né? Porque do nada um monte de gente começou a ficar junto e você fica tipo, como assim, tá onde? Mas o Shikamaru e a Temari eu acho que foram os dois únicos que realmente tiveram um clique no meio do rolê e que realmente demonstraram, tipo assim, algum tipo de afeto entre si durante, não afeto, mas assim, até, como é que fala? Relacionamento ou engajamento no meio do processo, sabe? Então, eu acho que foi o mais, entre aspas, natural possível que Naruto podia providenciar, né, gente? Porque daí a gente tá falando de uma série que jogou, né? Enfim, um dos casais mais polêmicos aí. Mas enfim, eu acho que eles entram sim nessa lista justamente pelo fato de que foi um anime que a gente não esperava que ia ter tantos casais quanto teve, e no fim das contas um deles deu. Continuando agora com os casais que não fazem sentido nenhum no universo dos animes, lá do universo Shonen, que a gente selecionou também mais três, e o primeiro que eu vou deixar te falar antes é Ichigo e Orihime. Ichigo e Orihime não existe. Eu não entendo por que o Kubo fez dessa forma, mas ao mesmo tempo eu entendo, porém eu não aceito. Enfim, é um negócio conflitante entre os fãs de Bleach. Se a gente parar pra pensar, né, obviamente com relação à história da Orihime e do Ichigo, a Orihime sempre gostou muito do Ichigo, e, enfim, o Ichigo nunca teve cabeça pra esse tipo de coisa, então não faria muito sentido, mas aí é óbvio. A gente tem toda a trama que aconteceu quando ela foi levada pro Ecomundo, enfim, tem tudo isso acontecendo no rolê. Mas eu ainda acho que o Ichigo e Orihime é um pouco forçado. Até porque o Ichigo nunca demonstrou nenhum gosto por ninguém. Mas assim, a gente tá falando de shonens, romance não é o foco. Mas de qualquer forma, eu ainda acho que, por exemplo, os 3 primeiros casais que a gente conversou, em algum momento da trama estava evidenciado que em algum momento eles ficariam juntos. E nesse caso, eu não acho que tem. E assim, nota. Os 3 primeiros casais ficavam evidenciados pelos dois lados, ou seja, você conseguia ver o Ed e a Windy, o Gagel e a Levi, o Shikamaru e a Temari. Mas assim, aqui, nesses casais, a gente tá falando de Ichigo e Orihime, por exemplo, só Orihime. Porque o Ichigo não tinha nada na cabeça dele quando ele... Enfim, essa é a minha humilde opinião de fã. Olha, você falou um ponto que eu acho que eu acho, né, que a maioria dos fãs de Bleach vai entender o que eu tô falando. O Ichigo é um personagem que ele praticamente ele é reativo, né? Ele não tem uma ação. Por exemplo, acontece alguma coisa e eu tenho que ir, ele meio que vai. Ele não tem. Vou comparar com outros shonens, né? Tipo, o desejo de ser o rei dos piratas, o desejo de ser o Hokage, tipo, ele não tem esses. Imagina ele desejar alguém. Então, meio que o Ichigo terminar sozinho, eu acho que era o óbvio no final do anime. E aí, quando ele aparece com o Orihime, tipo, mas desde quando? Porque ele é meio tão desligado. Eu acho que ele ficou mais triste quando ele perdeu os poderes do que quando ela foi pro Ecomundo. Enfim, essa é a minha opinião. E aí a gente tem o contraposto que é a Honkai e o Randy, que também não faz o menor sentido pra mim. Ali nunca nem teve nada na série inteira. Então, assim, eu não entendo de onde é que eles tiram essas coisas, mas enfim.
Kubo faz do jeito que ele quiser, ele é o dono da série, whatever. Mas eu até hoje não concordo com esse canônico que aconteceu aí no meio do rolê. Mas enfim, essa é a minha opinião, Dê. A Hulk e o Randy, esse casal aqui, pelo menos faz um pouco mais de sentido, mas eu nunca vi eles como casal. Pra mim, eles eram dois irmãos, Ti. Não, né? Porque eles cresceram juntos. Então, assim, na minha humilde opinião de fã, eu também não vejo, tipo assim, sentido ali no meio, entende? Ele foi porque ele queria correr atrás dela quando, né, quando ela foi levada de volta pra Sociedade das Almas e ela ia ser executada e tal. Mas assim, ponto. Ali foi o único ponto. Depois não teve mais nada. Então, assim, isso foi, tipo assim, no começo da série, gente. Então, assim, sei lá, não tem muito. Eu acho que aqui é um pouco forçado. Esses casais, digamos assim, sabe? No final, eu acho que eles se sentem um pouco pressionados, assim. E eu digo isso na questão de Naruto também. Mas eu acho que em Shonen, eles se sentem um pouco pressionados em colocar um final que tenha casais envolvidos, entende? Mas enfim. E aí, Dê? Continuando, nós temos. Ti, primeiro coloca sua armadura, que agora vai vir porrada. Vegeta e Bulma. Da onde que surgiu esse casal? Não, da onde? Chega um cara do futuro e fala: olha, aqueles dois ali são meus pais. E a gente fica: caramba, esses dois. E a gente nunca vê como que isso aconteceu. Pelo menos eu nunca vi. Talvez eu tenha pulado algum episódio de Dragon Ball, nunca li o mangá, mas eu nunca vi o diálogo, a gente nunca viu a evolução desses dois como um casal. Não quero dizer assim, vai aparecer pessoas que vai falar assim, não, mas lá pra frente a gente vê o quanto os dois se gostam, beleza, lá pra frente. Eu quero saber da origem, como que esses dois começaram a se gostar e virar isso. Não foi nenhum caso do Gadiel e a Levi, nem tipo, o Vegeta sequestrando a Bulma por algum motivo. Não teve nada. Simplesmente os dois viraram um casal aleatório no meio do rolê e a gente aceitou. Simplesmente a gente falou, tá bom, deixa os dois. O cara que até um tempo atrás queria destruir o planeta, resolve ficar na Terra e ainda arrumou uma namorada. Enfim, esse é Dragon Ball e seus casais, né? Que não é o único também, Ti. Pois é, né? E é difícil de aceitar até por conta da personalidade do Vegeta. E assim, em questão da treta que ele teve com o Goku e tudo mais. E daí você vai lá e vê, ele tá namorando uma humana. What? Tipo assim, não faz o menor sentido. Ele já é meio, né, soberano e tal. E raçariano e tal, tá ligado? Meio assim, né? Não curte muito essa questão de. Enfim. Porque eles são saiyajins, eles são seres superiores. E ele vai lá e fica com uma mulher humana. O Vegeta. Tipo assim, e o que que a Bulma, tipo, fez de suficiente pra que ele se apaixonasse por ela? Tipo assim, a Bulma. Enfim, gente. Então, né? O próximo é o casal mais clássico do esquisito que existe nos animes, que é o casal tóxico Sasuke e Sakura. Meu Deus, Ti, esse aqui, a Sakura, meu Deus, não dá pra entender, velho. Não dá. Eu acho que qualquer pessoa com um pingo de decência não pode aceitar isso. Porque o que o Sasuke fez com a Sakura durante todos os episódios de Naruto é um absurdo ela ainda querer ficar com ele. É um absurdo. Pois é, né, gente? Todo mundo sabe, e essa foi a opinião da comunidade do anime, dos animes, quando o Naruto acabou e começou o Boruto, enfim. A filha deles e todo o rolê do romance deles. Gente, não é possível, ninguém lembra o que ele fez com ela. Ela ficou caçando o cara por, tipo, anos e ele nunca ligou pra ela. Nunca. E eu acho que eles até tentaram meio que falar sobre isso em Boruto, quando a filha dele fica meio de cara, que, tipo, ele tá sempre fora, e aí ele nunca tá perto da Sakura. E, tipo assim, não mudou porra nenhuma, né? Porque ele fez isso com ela a infância dela inteira, e daí eles vão lá e casam, e ele faz a mesma coisa com ela quando eles estão casados. Tipo assim, gente, isso é o ápice da loucura pra mim. Eu não entendo isso, juro por Deus. Mas enfim. Esse casal eu acho que a maioria vai concordar com a gente, não faz o menor sentido, e eu acho que aqui, enfim, desculpa, gente. Não deveria ter acontecido. Eu não acho que Naruto deveria ter acabado com um monte de casal no final de qualquer forma. Eu acho que foi muito forçado todo o rolê inteiro. Gente, falando em casais ainda e Naruto, o que que é o hino com o Sai?
Não faz o menor sentido. Tipo, tem uns casais muito aleatórios, muito aleatórios. Uma vez uma amiga minha me fez um comentário e aí, Dê, eu quero que você pare pra pensar nesse mesmo comentário. Todo mundo teve filho ao mesmo tempo, que todos eles se formaram como genins ao mesmo tempo? Você já parou pra pensar nisso? Que o Boruto, a Sarada, o filho do Shikamaru, que eu esqueci o nome, sei lá como é que é o nome do piazão lá. O filho do Choji com a Kurai, se eu não me engano. O filho da Ino com o Sai. Todos eles se formaram no mesmo ano de Genin. Como isso é possível? Todo mundo teve filho ao mesmo tempo? Tipo, eles têm tudo quase a mesma idade. Como é que isso é possível? Você já parou pra pensar nisso? Foi tudo planejado pelo Hokage, que naquela época queria aumentar o número populacional de. Konoha. Porque aconteceu a guerra, morreu muitas pessoas, e eles estavam precisando reerguer como que fala? O PIB da cidade, e aí precisaram de mais pessoas lá. Gente, é sério, muito aleatório. Desculpa, eu acabei falando demais nesse casal. Mas agora a gente vai falar de casais que poderiam ter acontecido, mas infelizmente não aconteceu, né? Ou acabou antes, ou aconteceu alguma coisa que vocês vão entender. Eu vou pular uma coisa que a gente fez aqui na lista, Ti. Vamos falar de Erza e de Lau e deixar o spoiler por último, né? Porque aí o pessoal, qualquer coisa que Ah, não bom. viu, a pessoa pode parar o vídeo por lá mesmo. Mas até aí ela viu o vídeo inteiro. Erza e Jelal é um casal que, mano, a gente torceu muito por eles. Mesmo o Jelal sendo a raça ruim, né? Como as pessoas falam. Mano, tudo que a pessoa fala de ruim se resume ao Jelal, porque o cara, por vários motivos, ele acabou fazendo maldades. Mas ele usou a Erza também, né? É um casal bem tóxico, Ti. Mas a Erza gosta tanto dele que. Cara, eu tô pensando aqui agora, Ti. É o Sasuke e Sakura que deu errado esses dois aqui. Porque se eles acabam junto, ia ser meio escroto pra Erza, porque ela sofreu pra caramba. Mas, em compensação, né, diferente do Sasuke e Sakura, o Jelal estava sendo controlado. Ele não era essa maldade pura desde sempre, né? Teve os poderes de Jerif que tava meio que ali em torno dele, enfim. É um casal conturbado, mas no fundo, nós otakus queríamos ter visto os dois juntos, porque a Erza merece, por causa da Erza. Mas, não sei não, tio, eu tô meio que repensando aqui, pensando, meu Deus, o Jelal, qualquer coisa a Erza ia sofrer de novo. Pois é, mas sabe qual que é a diferença entre ele e o Sasuke? É que ele realmente se redimiu na série, entendeu? Tipo assim, eles sabiam que eles eram criminosos, eles foram lá, eles ajudaram as pessoas certo, e mais de uma vez, inclusive, porque o Sasuke acha que só ter ajudado na guerra foi o suficiente, né? Esse filho da mãe. E aí, na questão de Fairy Tail, o Jiraiya sempre tava lá ajudando os caras mais pra frente, assim, depois que passou do arco dele, né? Ele tava sempre lá pra ajudar a Erza pra tudo. Aí que tá outro ponto de diferente. Ele sempre esteve para a Erza depois que aconteceu toda a treta entre eles, entendeu? O Sasuke e a Sakura não, cara. O que, que o Sasuke fez por ela? Enfim, vamos entrar em outros territórios. Mas eu acho que Erza e Jiraiya é um negócio que todo mundo quer muito ainda que aconteça. Até porque o quest dos 100 anos de Fairy Tail ainda não acabou. Então é bem possível que eles fechem as pontas soltas, né? Desses casais. E talvez, se Deus, né? Se tudo der certo, Natsu e Lucy realmente vai acontecer em algum momento. Mas aí é um negócio que vamos ter que ver. Literalmente, vamos ter que ler. E ver se vai acontecer. E por último, eu já vou dizer pra vocês que é spoiler de Bleach. Então, se vocês não leram Bleach, se vocês não viram Bleach, muito obrigado por assistirem até aqui. Mas qualquer coisa, vamos falar de Gin e da Matsumoto. E eu vou passar pra ti, porque ela é a fã número 1 de Bleach aqui. Então, vai lá, Ti. Pois é, né, gente? Gin Matsumoto é um negócio que acho que todos os fãs de Bleach se sentem muito mal que não aconteceu, em específico por conta do Gin. E o Gin, ele é um personagem que todo mundo odiou, né? Todo mundo não gostava. Tudo bem que assim, na verdade a gente gosta dele, mas é foda porque daí quando a gente descobre o que ele faz na trama, a gente fica de cara, porque daí ele, né, bate as botas. E, enfim, aí acontece o que acontece, né, gente? O Gui morre. E ele morre na hora que a gente descobre que ele, na verdade, é um dos principais, né? Dos plots principais ali de Bleach. E a gente fica extremamente desapontado. Porque a gente não conseguiu.
aproveitar ele da maneira que a gente queria ter aproveitado, né? Porque a gente literalmente só ficou sabendo que ele tecnicamente estava ajudando todo mundo a derrotar o Aizen quando ele morre. E isso é um negócio que deixa todo mundo muito triste. E a Matsumoto, né? Ele e a Matsumoto se conhecem desde crianças. E o ato mais, né, o que dá a entender que ele realmente amava a Matsumoto é porque quando eles eram crianças, o Aizen atacou a Matsumoto e pegou alguma coisa dela. E não fica muito claro no anime, tá, gente? Porque eu li o mangá há muito tempo, eu não vou lembrar diretamente, mas eu assisto o anime de vez em quando. Então o anime tá mais fresco na minha memória. Mas eu me lembro que o Aizen pegou alguma coisa da Matsumoto e o Gin viu. E o Gin ficou extremamente de cara com o Aizen, a ponto de ficar do lado do Aizen desde criança, tramando a vingança dele contra o Aizen pelo que ele fez com a Matsumoto. Então, assim, gente, eu acho que esse é, tipo, um dos Ultimate Couples que não aconteceu e que a gente fica muito triste que não aconteceu justamente por conta do que foi feito e do porquê que ele fez tudo aquilo e foi por ela. E ainda saindo de um shonen que não tem absolutamente nenhum tato pra casal. Então, assim, de todos os casais que o Kubo fez, esse era o único que realmente faria sentido e que não rolou. Então é bem triste mesmo. Eu concordo 100% com a tia, até porque quando a gente vê todo esse plot que a tia falou, a gente acaba pensando de caramba, velho, a Matsumoto, ela, pô, ela merecia tudo isso, ela merecia saber toda a verdade, e o Gin, ele teve que suportar tudo isso em segredo, né? Tipo, a gente vê isso acontecer mesmo sem saber nada, né, do que acontece no passado, e a gente acha que o Gin tá errado, porque, né, a gente vê ele do lado do Aizen, a gente vê tudo que o Aizen faz, e o Aizen não é uma boa pessoa, e a gente acaba usando os outros dois personagens que está junto com ele como pessoas da mesma laia do que o Aizen. Só que depois, conforme a gente vai vendo o plot por trás dos personagens, né, e tem outro que eu não vou nem dizer quem é, quem assistiu sabe, a gente acaba percebendo que eles tinham um motivo para isso, mas o motivo do Gin é muito especial e porque envolve uma pessoa que ele ama muito, que é a Matsumoto. Então, esse é um casal que a gente queria ver acontecer. A gente acabou odiando mais o Aizen por causa disso, né? Tipo, porque o Aizen foi um dos motivos de não ter acontecido, não foi o autor da história, foi um personagem. Mas enfim, mas essa foi a nossa lista. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente a gente pode falar Mais pra frente a gente pode falar de outras obras, de outros gêneros. Então, por favor, comentem aqui quais são os personagens de anime shounen que vocês gostariam de ver junto, que vocês não gostam de ver junto, e também que deu muito certo e a gente esqueceu de falar, porque a gente fez uma lista grande, mas a gente acabou filtrando para essa que vocês estão vendo agora. Ti, com você. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. De novo, curtam o vídeo, compartilhem, deixem um comentário, façam tudo aí pra gente, porque. E ativem o sininho, né? Porque a gente já tá quase em 1.500 inscritos no canal, gente. 1.500, juro por Deus. Eu não acredito que a gente já tá chegando e ainda indo na metade de 2025. Então ajudem a gente, por favor, a chegar nesses 1.500 até junho, que já é, tipo, exatamente quando esse vídeo está saindo. Beleza? Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti, junto com o D. Continuem assistindo o anime e falou!